Fala meus queridos e queridas do Bitec, tudo beleza com vocês galera? Eu sou o Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia, trazendo hoje a análise completa do Xiaomi Mi Mix, esta belezura aqui com uma tela gigante, um corpo de cerâmica, um belo aparelho. Se você não conhece a Xiaomi, é uma marca chinesa muito famosa, que tem vários aparelhos aí bem interessantes, e esse aqui a gente poderia dizer que é o top de linha da Xiaomi, é o melhor aparelho que eles têm, e o Xiaomi Mi Mix 2 está para ser lançado, a gente vai falar dele em breve aqui no canal. Eu adquiri esse aparelho aqui diretamente pela Gearbest, pessoal. Então se vocês tiverem interesse, link tá aí na descrição. Ele custa aí na faixa de $600, é um aparelho caro. Apesar de ser caro, ele entrega muita coisa, tá? Ele realmente foi feito para ser um aparelho topo de linha, então ele realmente tem um preço um pouco mais caro. Em termos de taxação, eu fui taxado em R$190 e ele demorou 32 dias para chegar aqui na minha casa, que é no estado de São Paulo. A Gearbest é uma loja confiável, sempre envia produto aqui pra gente, então não esquece de dar uma olhada aí, tá bom? Bom pessoal, é o seguinte, esse aparelho aqui me deixou impressionado principalmente por causa da tela. Pelo que vocês podem ver, é uma tela enorme, que ela não tem bordas. Na verdade, a Xiaomi foi quem começou com essa moda aí de não ter borda, que agora a Samsung tá vindo atrás, a LG, provavelmente a Apple também. É uma tela de 6.4 polegadas, olha que coisa linda. Então, ele não tem borda literalmente. A gente tem a câmera frontal aqui embaixo, porque a tela é tão grande que eles tiveram que inverter a câmera, e nós temos botões aqui do Android que são botões digitais e não físicos, tá bom? Então a tela vem literalmente até aqui. O que mais nós encontramos nessa belezura aqui? Um corpo de cerâmica, inteiro de cerâmica, olha só, ele é lindo, ele tem um brilho diferente, a gente poderia dizer assim, apesar de deixar muita marca de mão, não sei se dá pra vocês verem aí, então tem que usar uma capinha também, porque ele é frágil, tá? Eu dei uma olhada em alguns drop tests, ele não se sai muito bem nessa questão aí de, digamos assim, resistência à queda, apesar de cerâmica ser um material bem resistente. Nós temos aqui também ouro, isso aqui é ouro, pessoal, ouro 18 quilates, aqui é onde você coloca digital, e também em volta da câmera. Então é um aparelho que deu para vocês verem que é muito luxuoso em termos de acabamento, né? O que mais nós temos aqui na lateral? O botão de aumentar e diminuir volume, travar e destravar. Aqui embaixo a USB tipo C e os falantes, basicamente isso em relação à construção dele. Agora vamos falar, pessoal, em termos de configuração. Aí sim o negócio fica pesado. A gente tem aqui o Snapdragon 821, que é um dos processadores top de linha da Qualcomm, acabou de lançar o 835, mas o 821 continua sendo um belo processador que vai te entregar aí pelo menos 3 anos de uso sem problema nenhum para rodar aplicativos e jogos. Temos aqui dentro 6 GB de RAM, pessoal, é exatamente isso que vocês escutaram. Não é brincadeira esse aparelho. Além disso, 256 GB de armazenamento interno. Então, em termos de hardware, é difícil você encontrar alguma coisa melhor no mercado por esse preço, né? Por essa faixa de preço. É claro que você tem outros aparelhos com configurações semelhantes, mas não com um corpo tão bonito, não com uma tela tão bonita assim. Falando das câmeras, em termos aí de especificações, a gente tem aqui atrás uma câmera de 16 megapixels com uma abertura 2.0 e uma câmera frontal, que fica aqui embaixo, na verdade, né? De 5 megapixels. É um pouco decepcionante um aparelho tão bom desse com uma câmera com uma resolução tão baixa, apesar de resolução ser apenas para impressão, mas a gente já vai falar um pouco melhor do desempenho das câmeras daqui a pouco. Começando pelo desempenho, gente, esse aqui é um aparelho que não tem nem o que falar, ele é absurdamente rápido, 6 GB de RAM dá esse fôlego extra, 4 GB de RAM já é ótimo, 6 GB de RAM nem se fala. Com um processador desse, a gente tem um dos celulares mais rápidos aí do mercado aqui na minha mão. Então, roda tudo extremamente fluido, todos os jogos rodam perfeitamente. Com essa tela gigante aqui, fica melhor ainda, você tem uma bela visualização de conteúdo, então roda tudo suave, não tem nem muito o que falar, gente. É um aparelho rápido, sim. Nós temos em termos de sistema aqui, a MIUI, que seria o quê? Que é o sistema da Xiaomi, tá? Ela utiliza Android, nós temos aqui o Android 6.0, provavelmente vai ser atualizável para o 7.0, mas é uma interface totalmente modificada. Então, quando a gente olha para o sistema da Xiaomi, você não tem que olhar muito se é o Android 6 ou 5, e sim qual é a versão da MIUI, que nós temos aqui a 8.0, e em breve vai sair provavelmente a 9.0, que vai vir com o Xiaomi Mi Mix 2. Mas é um sistema que eu gosto muito, ele lembra muito o sistema da Apple, vocês podem ver, olha, nós não temos aqui nenhum tipo de gaveta de aplicativos, você consegue configurar também, uma das coisas que eu acho bem legal é você conseguir configurar quantos ícones você quer aqui, você consegue aumentar o padrão que a gente tem no Android, além de ter todos os outros ícones aqui, ó, totalmente diferentes, totalmente, né, reconfigurados, bem diferente do Android padrão. E eu acho que tem muitas funcionalidades legais
legais que a Xiaomi conseguiu colocar aqui dentro. Uma das que eu acho mais interessantes é a questão de você poder utilizar aplicativos duplicados. Então vejam vocês, digamos assim, você tem duas contas do Facebook por algum motivo. Você pode ter dois aplicativos do Facebook. Se você tiver duas contas de Instagram, mesma coisa. Você não precisa baixar nenhum aplicativo, a própria Xiaomi tem isso aí no sistema. Então é um sistema bem interessante para quem gosta de sistemas mais organizados, um pouco mais elegantes, é uma bela opção. Esqueci de mencionar a bateria nas especificações. É uma bateria de 4.400 mAh, bem grande, né? Chega próximo aí a 5.000 mAh que a gente encontra, por exemplo, no Zenfone 3.1. Então é também uma das maiores do mercado. Ele não é fino, gente, olha só, vocês podem ver aqui que ele é um celular realmente mais grosso e bem grande na pegada da mão. E apesar disso, eu achei que é uma bateria não pequena, mas poderia ser uma bateria maior, por causa que ele é bem grosso. Então a Xiaomi deveria conseguir colocar pelo menos uma bateria, sei lá, de 5.000 mAh aqui dentro. Apesar disso, a bateria dele atende normalmente para o dia a dia, não tem um desempenho fantástico, eu não consegui um dia e meio, tá? Realmente não consegui, tem pessoas que falaram que chegaram próximo a isso, mas no meu caso eu tive um dia de uso, sem problema, sem precisar ficar regulando muito a mão, porque eu sou um usuário muito pesado. Mas se você for aquele usuário normal, você vai ter um dia sem problema nenhum, no final do dia você vai estar lá com seus 30% de bateria, quando for 11 horas da noite, e se você for um usuário hardcore, talvez você precise recarregar um pouquinho antes de você sair para ir pro barzinho com os amigos ou para ir para algum lugar, caso você vai estender um pouco a noite, porque essa tela grande aqui, querendo ou não, ela suga mais bateria e 6 GB de RAM também, né? Quando a gente tem um processador e um sistema muito potente, obviamente isso vai sugar mais bateria, apesar de Snapdragon ser um bom economizador, mas também essa tela eu acho que é o que suga mais a bateria dele. Então eu acho que a Xiaomi pecou um pouquinho, poderia ter colocado uma bateria maior, porque afinal de contas é um celular topo de linha, mas ainda assim tá dentro do que a gente espera para um uso durante o dia. Falando agora da câmera, pessoal, aí que o negócio fica triste. Bom, o que acontece? Eu sempre analiso os celulares aqui no meu canal, falando assim, eu analiso muito o que a gente deve esperar do aparelho em relação ao preço. Então se a gente está falando de um celular de $150, que dá uns R$600, você tem uma certa expectativa, né? Não adianta você esperar que seja o melhor em tudo, com a melhor câmera. Quando a gente fala de um celular de $700, $600, quando ele lançou, estava na faixa de 800, você quer o melhor em tudo, porque você está pagando caro por isso. E a Xiaomi realmente pisou na bola com a câmera desse aparelho aqui, gente. A câmera de 16 megapixels traseira não é uma câmera ruim, eu não vou dizer que é uma câmera péssima, não é. É uma câmera normal, mas eu achei ela muito normal em relação ao restante do aparelho, que é um aparelho tão bom em tudo, que você fala, poxa, eles deveriam ter colocado uma câmera potente aqui, uma câmera com sensor da Sony, alguma coisa assim. Eu não sei qual que é o sensor aqui, mas ela não entrega nada mais do que fotos normais. Me chamou muita atenção que o desempenho em baixa luz realmente não é bom, a gente tem fotos muito tremidas, a gente tem ruído, é difícil você tirar foto, nem precisa estar muito a baixa luz. Quando você tem uma luz média, já é difícil você conseguir manter a câmera estável para tirar foto. Isso significa o quê? Que o próprio software da Xiaomi joga a velocidade do obturador muito baixo, e aí você, qualquer tremidinha, ele capta. Então, deveria ser uma câmera melhor. A câmera frontal, eu fiquei bem decepcionado. Em dias de sol, beleza, é aceitável, não é nada demais. Só que em baixa luz, gente, essa câmera aqui me decepcionou, assim, de coração, me decepcionou mesmo. Vocês sabem que eu falo, quando eu tenho que fazer uma média entre preço e desempenho, eu realmente falo. E a Xiaomi, com essa câmera aqui, me decepcionou. Em baixa luz, é horrível a foto desse aparelho, sem brincadeira, gente. Eu falo muito daquele efeito pastel, né, que fica tudo borrado. E eu tirei foto com ela em alguns lugares aqui em casa testando e ficou muito borrado, parecia uma pintura de tanto software que tinha em cima. Pode ser que seja um erro, às vezes, da Xiaomi no software, num update melhore, mas de qualquer forma, assim, é aquilo que eu falei, um aparelho top de linha com essas configurações e com esse preço, a Xiaomi não poderia ter pisado na bola na câmera. Então a gente tem uma câmera traseira dentro do padrão, nada demais. O Xiaomi Mi 5S, por exemplo, tem uma câmera bem melhor, tá? Que eu achei bem mais satisfatória. Não satisfatória, achei uma ótima câmera. E essa aqui, ela não é nada mais do que satisfatória. E a câmera frontal é para você tirar aquela selfie básica. Então, você, assim, se você é um viciado em foto, sendo muito sincero, tem outros aparelhos que você vai gastar o seu dinheiro melhor. Se você é aquele cara que, beleza, você tá mais interessado no design, no aparelho bonito, elegante, isso aqui, querendo ou não, passa muito status, um aparelho desse, ótimo, é uma opção para você, desde que você não ligue muito para foto, porque ela vai tirar fotos normais.
Em relação a desempenho de som, ele tem um som até alto, relativamente alto, assim, um pouco acima do padrão de volume. É um som que tem uma definição legal, ele não é metálico, não bate estranho, nada. Aqui em cima nós temos a entrada de 3.5mm para você utilizar o seu fone de ouvido, sem problema nenhum. Eu gosto da Xiaomi muito em relação ao som, porque principalmente para o sistema de fone de ouvido, você consegue, dentro do menu do próprio sistema da Xiaomi, escolher as configurações para fone de ouvido, principalmente para os modelos de fone de ouvido da Xiaomi. Então ela costuma ser muito boa, principalmente falando aí de fones de ouvido, de headphones internos, né? Agora, quando a gente fala aqui do som realmente dele, o som externo, é normal, ele não é baixo, tá? Mas tá dentro dos padrões. Agora, uma coisa que chama muita atenção nesse aparelho, pessoal, é que ele não tem o falante aqui em cima, vocês estão vendo, ó? Ele não tem aquele buraquinho pra gente falar no telefone. Por quê? Porque ele utiliza uma tecnologia muito diferente, onde existe como se fosse, digamos, não é um falante, é um receptor de som que ele vibra aqui dentro e ele gera o som. Então quando você encosta aqui o ouvido, na verdade é estranho, porque o celular inteiro vibra. Na verdade, quando a pessoa está falando e você está aqui escutando, o celular ele emite uma vibração que gera o som e aí você consegue escutar. Mas é estranho que o som ele não é projetado direto no seu ouvido como a gente está acostumado. O som, ele parece que ele se transporta pelo corpo inteiro do celular. Então se você está perto da pessoa, você consegue escutar. Se eu tô falando aqui, tem uma pessoa aqui, muitas vezes ela consegue escutar mesmo que eu esteja no modo de, digamos, de ouvir a pessoa falar aqui, né, no modo normal. A pessoa escuta se estiver muito perto no ambiente silencioso, porque o som ele é emitido pelo corpo do aparelho. É estranho, né, pessoal? Mas realmente, assim, dá pra escutar bem. A minha namorada achou um pouco estranho, eu dei pra ela colocou no ouvido, ela achou que incomodava a vibração um pouco. Pode ser que talvez isso te chame um pouco a atenção, mas ele funciona bem. Não é alto, mas também não é baixo, tá dentro dos padrões. Mas o que eu acho que pegou é essa questão. Se você tá num ambiente silencioso, você fica meio assim, porque você fala, pô, todo mundo que tá em volta pode estar escutando o que eu tô falando aqui. Então a Xiaomi talvez tenha que fazer alguma solução um pouco mais elegante pro Xiaomi Mi Mix 2, pra gente não ter, digamos assim, esse problema. Mas de qualquer forma, foi uma coisa bem revolucionária, a gente nunca tinha visto isso no aparelho, é uma tecnologia bem interessante, mas só sentindo para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. O maior diferencial desse aparelho, pessoal, realmente é esta tela aqui, tá? Esta linda tela. Então para você visualizar suas fotos, para você visualizar vídeo, para você mexer no aparelho, é muito bom. Esse realmente é o destaque dele, esta bela tela, considerando também o seu acabamento e hardware. Esses são os pontos fortes. Para quem tem mão pequena, vai sofrer, porque ele olha o tamanho desse aparelho, ele é grande na mão. Então para você, olha, chegar em alguns pontos da tela já é difícil. A minha mão não é pequena e eu segurando ele aqui eu já não consigo. Eu tenho que realmente utilizar duas mãos para utilizar o aparelho. Então se você não gosta muito de aparelhos muito parrudos, não é recomendado. Ele é parrudo em todos os sentidos, tanto em configuração como tamanho, grossura, acabamento, em tudo, né? Então, para quem não gosta de aparelhos, quem gosta de aparelhos mais práticos, dá uma olhada em outros modelos, porque este aqui vai ser muito grande para você. Resumidamente falando, meus queridos e queridas, o Xiaomi Mi Mix é um belo aparelho, chama muita atenção. Ele trouxe muitas inovações realmente de tecnologia, principalmente pela questão da tela. Ele começou com essa coisa de tela maior, uma proporção maior de tela para o corpo. O falante também é uma tecnologia muito interessante, apesar de não estar muito acertado ainda. Então mostra que a Xiaomi é uma empresa extremamente séria, tá pensando muito em design, muito em inovação, tá mostrando que agora ela tem aparelhos que não são simples imitações de outros modelos. E muitas empresas chinesas estão começando a fazer isso. Então a Xiaomi tá de parabéns. Se você quer um aparelho diferente de tudo que você já viu, classudo, bonito, com uma configuração potente, essa é uma bela opção. Não tem uma pessoa aonde eu chego com esse aparelho que a pessoa não olha e fala, caramba, que aparelho bonito, né? Que tela grande e tal. Então é uma boa opção para quem gosta de estar sempre com as últimas novidades em mão, beleza? Eu recomendo esse aparelho, só não espere muito da câmera. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu sou o Felipe Becker. Gente, não esquece de dar o like, compartilhar com os amigos e com a família, tá bom? Valeu, um abraço e tchau, tchau.